Antes da apresentação que nós elaboramos, eu vou pedir para que o professor Leandro Rataneiro, em seguida Loyola Bechara e logo após o Vinícius Fracasso, possam dar a sua visão, o seu parecer a respeito da importância da implementação desse hub de inovação. Professor Rataneiro. Muito obrigado aí pela oportunidade. Vou falar brevemente sobre o valor que eu vejo na criação de um hub de inovação no IPRJ, né? Nós temos, digamos assim, grupos de interesse. Nós temos laboratórios de pesquisa no IPRJ, nós temos docentes pesquisadores no IPRJ, ou independentes ou associados a algum laboratório. Nós temos uma comunidade local, Nova Friburgo região. Nós temos discentes envolvidos, né, nos cursos de engenharia do IPRJ. E nós temos empresas da região e empresas outras que possam ter alguma ligação com a nossa comunidade. Então, o que seria o hub, na minha opinião? O hub seria um ponto de encontro dessas entidades, de tal forma que as pessoas, as instituições consigam trocar ideias, buscando necessidades da comunidade, buscando potencialidades de aplicação de pesquisas tecnológicas desenvolvidas no IPRJ, nos laboratórios e pelos pesquisadores do IPRJ. Enfim, buscar uma sinergia maior, já existe uma sinergia, mas buscar uma sinergia maior, mais potencializada entre essa comunidade local, que inclui empresas locais também, e essas entidades outras. Sem dúvida, professor. E pela sua fala, a gente já percebe que um hub é muito mais amplo do que a incubadora de empresas e tem por objetivo selecionar empreendimentos que vão estar fisicamente na incubadora ou a partir de alguma parceria com algum tipo de vínculo, mas de uma forma muito mais restrita do que um hub, que pode conectar inúmeras partes, como você próprio citou aqui na sua excelente apresentação. E o Vinícius Fracasso representando aqui um segmento extremamente importante, que são os alunos e alunas da nossa instituição. Alunos de engenharia mecânica, alunos de engenharia de computação. Vinícius, na sua visão, qual é a importância de um hub nesse contexto da instituição, Instituto Politécnico da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em Nova Friburgo? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. E assim, eu até estava analisando quando você falou sobre o hub, eu já percebia a necessidade de um hub antes mesmo de conhecer o termo, antes de saber o que significava um hub, porque atuando, né, como presidente da Serra Júnior, ali com os alunos, participando de projetos, no desenvolvimento, principalmente no desenvolvimento de projetos, que faz com que os alunos tenham esse contato com a sociedade, com o mercado regional, eu percebia a falta de comunicação que havia entre a academia e a sociedade, e principalmente a falta de comunicação interna entre alunos e laboratórios, entre alunos e docentes. Havia uma certa distância que fazia com que muitos alunos não tivessem acesso a alguns laboratórios, né, que inclusive foi uma das coisas que lutamos para ter um laboratório próprio e que servisse também de amparo para essa comunidade externa, porque esse elo, essa comunicação que agora pretende-se ter com o Hub é fundamental. Nós fazíamos através de forma bem informal, indo conversando com os professores, pedindo ajuda, inclusive o próprio Ratameiro, que está aqui presente, e indo conversando com alguns professores, com alguns outros profissionais, e conseguindo essas ajudas, mas não tinha nada que ajudasse a congregar todos esses elementos dentro de um espaço e que facilitasse a comunicação para gerar mais empreendimento, inovação, transformar os projetos em realidade. E quando você vê um material humano tão bom, tão promissor, os alunos do PRJ são muito bons, têm muitas ideias, têm muita capacidade de desenvolvimento de projetos, mas muitas vezes ficam desanimados ou inseguros. Eles até deixam a ideia de lado porque não sabem como vão fazer, não sabem qual o caminho seguir, não sabem quem procurar, como ter esse contato. E o Hub eu vejo que é fundamental para suprir essa necessidade que tem muita de comunicação, de fazer um intermédio entre todas as forças, entre todos os agentes, e principalmente na visão dos alunos, eu acho que isso vai ser um grande marco. E se conseguirmos aproximar os alunos dos docentes, dos laboratórios e das necessidades do mercado regional, fazendo com que eles possam trabalhar de uma forma mais fluida, que não tenha muitas burocracias, eu acho que eu tenho certeza que isso vai dar muito bom. Vamos
extrair muito mais desse potencial que são os alunos do IPRJ. Muito bom, Vinícius. Seu depoimento reforça a importância de implementação do Hub. E é importante a gente ressaltar que somos aqui na sala 4 de um grupo de 15 pessoas, representando docentes, alunos, profissionais técnico-administrativos, e contribuíram para a estruturação dessa proposta. E a gente, a partir de agora, faz uma apresentação bastante sintética, aproveitando aqui, falando, inclusive, o número da portaria que foi assinada pela direção do IPRJ, visando a criação de um grupo de trabalho para o estabelecimento de um planejamento do Hub de Inovação no IPRJ. Quero agradecer aqui a equipe de comunicação do IPRJ, a pessoa do João Neves, que estruturou essa proposta de logomarca para o nosso Hub, que já apresenta ali um conceito de conexão, de integração, além da identidade visual da nossa instituição, uma instituição bastante resiliente e que tem feito trabalhos de excelência graças ao comprometimento de tantos profissionais que estão, inclusive, nos acompanhando agora nessa gravação. O Hub, ele por si traz esse conceito de conexões. Então, é muito comum no setor de tecnologia de informação, se o Loyola quiser fazer algum complemento, ele fica à vontade, porque ele é um profissional da área, é necessária a existência de um Hub para que você possa estabelecer as conexões, para que as informações fluam, para que tudo funcione a contento. Então, esse princípio do Hub é um princípio fundamental e a gente acredita que essa imagem fale por si. Quando a gente fala em inovação, nós trazemos aqui conceitos da OCDE e da FINEP, a implementação de um produto novo ou significativamente melhorado, um novo processo ou um novo método nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas. Quando você cria algo novo e aquilo tem uma aplicabilidade prática, seja um bem, seja um serviço, seja um processo melhorado, você inova e oferece uma condição melhor de funcionamento do setor, de atendimento de uma demanda, de uma dor que uma pessoa, que uma instituição esteja apresentando. Agora, é importante a gente fazer aqui algumas reflexões. Quando você cria algo novo, não necessariamente isso automaticamente se torna uma inovação. Então, a criatividade faz parte do processo de invenção, o ato de transformar ideias novas e imaginativas em realidade. A invenção já é a criação de uma nova ideia ou conceito. Quando que isso se torna inovação? Quando se tem um sucesso comercial ou um uso generalizado. Não necessariamente a inovação está associada a um objetivo empresarial de ganho financeiro, mas pode ser, sim, um ganho social, como a gente percebe, por exemplo, inovações sociais que acontecem, produzidas e promovidas por várias instituições. Então, temos aqui esse diagrama que fundamenta o que a gente entende como um hub de inovação. Um espaço físico ou virtual, aproveitando a transformação digital que a gente tem passado ao longo dos últimos anos, principalmente a partir da pandemia. Esse espaço físico ou virtual, onde acadêmicos, empreendedores, startups, investidores e outros interessados em inovação se reúnem para avaliar, colaborar, desenvolver e comercializar novas ideias e tecnologias. Em geral, os hubs oferecem mentoria, instalações de trabalho compartilhadas, podendo, inclusive, atuar com home office, que é uma tendência que a gente percebe hoje, eventos para a comunidade, eventos internos, eventos externos, e facilitação do acesso a financiamento, entre outras possibilidades. E podem ser criados por governos, universidades, empresas privadas ou organizações sem fins lucrativos. E a gente vê aqui nesse slide os tipos de hubs que sintetizam o que a gente falou anteriormente. Podem ser governamentais, podem ser de empresas privadas, podem ser sem fins lucrativos, e no nosso caso a gente propõe a implementação de um hub universitário vinculado ao Instituto Politécnico da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nesse slide a gente traz alguns dos hubs, alguns empresariais ligados a bancos, ligados a empresas, o IdeaGov ligado ao governo. Nós temos aqui o InovaBrá, que é do Bradesco, o Cubo, que é do Itaú, e o Santander, ali embaixo da logomarca do Nexus, que é o hub do Parque Tecnológico de São José dos Campos, também o Santander criou o seu hub de inovação. Então, vocês veem instituições financeiras criando o seu hub.
Mas vocês veem também, como a gente falou anteriormente, em São José dos Campos, que é uma cidade que se transformou em função dessa interação universidade, empresa, governo, o Nexus, que faz um trabalho de excelência. O IdeaGov, que é um hub vinculado ao governo de São Paulo. E o próprio hub do Instituto de Saúde. Ou seja, aqui é uma pequena, eu costumo falar isso aqui, a ponta do iceberg. Existem dezenas de hubs espalhados e em criação pelo nosso país. E qual é o papel e quais são os recursos e serviços que podem ser oferecidos para estimular essa conexão, essa construção coletiva? Mentoria e orientação, e a gente vai ver como isso acontece. Nós não precisamos ter todos os profissionais, todos os recursos dentro do nosso hub, mas sim estabelecer e fortalecer as conexões que já existem, até porque cada um de nós vem construindo esses networkings ao longo do tempo, instalações de trabalho compartilhadas, incluindo a possibilidade de home office, eventos e programas de networking, redes de contatos que são fundamentais. Tivemos inúmeros projetos sendo desenvolvidos ao longo dos últimos anos, melhor dizendo, até no período da pandemia. Eu destacaria a criação do protetor facial, o Face Shield, em parcerias entre profissionais, instituições diversas, iniciativa privada, instituições universitárias, que contribuíram para que mais de 100 mil Face Shields fossem espalhados. Ali é um exemplo de como estabelecer conexões muito na linha do que se espera de um hub. Facilitação do acesso a financiamentos. Existem fontes de recursos diversos, tanto públicos quanto privados, que podem ser canalizados para ações direcionadas ao hub, e outros que foram identificados. Esse é um ponto muito importante, porque você não tem tudo de antemão pronto quando você estabelece e cria um hub. Ele vai sendo construído a partir das demandas e das possibilidades que forem surgindo. E quais são os benefícios? Tanto para a academia, quanto para empreendedores e empresas, e para a comunidade local e regional. Para a academia, estimular o desenvolvimento de ideias inovadoras que possam ser aplicadas, que possam ser efetivadas, tanto no plano municipal, local, regional. Isso é fundamental até para ampliar e fortalecer o nosso papel como instituição de desenvolvimento da região. Fomento a parcerias entre docentes, pesquisadores, técnicos, discentes, voltadas ao desenvolvimento de produtos, processos e serviços inovadores. Promover a colaboração com setores industriais, comerciais e de serviços de regiões próximas. E a gente fala aqui da região Centro-Norte, que são os municípios do entorno de Nova Friburgo, mas nós falamos também da região serrana, pensando em Petrópolis, mas falamos também da região leste, que são os municípios de entorno do antigo polo petroquímico de Itaboraí, o Comperj, que virou o polo Gaslub, e que, a depender do que vier a ser realizado em termos de investimentos da Petrobras a partir de agora, pode voltar com muita força e gerar muitas oportunidades. E, para isso, nós vamos precisar fomentar e incentivar a pesquisa aplicada. E falando especificamente sobre empreendedores e empresas, o que o Hub pode oferecer? Ajuda para desenvolver e validar novas ideias, acesso a recursos e conexões extremamente valiosos, oportunidades de parceria e investimento, inovação e desenvolvimento de novos produtos e serviços em um ambiente externo à empresa. A empresa não precisa criar um departamento de pesquisa e desenvolvimento, ela pode estabelecer parceria via hub de inovação e, consequentemente, desenvolver produtos e serviços novos, acessar talentos e conhecimentos especializados. Eu não tenho dúvida de que ainda há um potencial gigantesco a ser explorado em relação às conexões com os nossos cursos, com os nossos alunos. Acredito que a gente tem um potencial muito grande de inserção nas empresas de Nova Friburgo, região, no estado do Rio, e possibilidade também de acessar inovações em estágios iniciais de desenvolvimento. Então, esses são alguns dos benefícios para empreendedores e empresas. E para a comunidade local e regional, o professor Ratameiro falou com muita propriedade, nós somos uma instituição financiada com recursos públicos que precisa, e tem feito isso e pode fazer cada vez mais, retornar à sociedade esses recursos investidos. No momento em que se instala um hub, complementarmente a todo o trabalho de excelência que é realizado historicamente por tantos profissionais, criação de empregos, oportunidades econômicas, desenvolvimento de novas tecnologias, soluções inovadoras para o dia a dia, cursos e eventos focados em inovação e a melhoria da qualidade de vida, são novos benefícios que a gente pode estimular, acelerar, contribuir e intensificar a partir da implantação de um hub de inovação.
E quais foram as etapas percorridas até agora? Eu acho que é muito interessante nós comentarmos a esse respeito, porque é um trabalho que aproveita o conhecimento e a experiência de 15 profissionais, eu ia falar cerca, mas são 15 profissionais já com uma experiência importante e alguns em fase inicial de formação, através dessa portaria que foi criada em 16 de novembro pelo professor Ângelo Mondaini Calvão, diretor do IPRJ, designando docentes e discentes para a composição de um grupo de trabalho visando a implantação do Hub de Inovação. Esse grupo se reuniu por diversas ocasiões, fizemos um levantamento de informações, de dados disponíveis sobre hubs de inovação, sobre o conceito de inovação, sobre o conceito de hub, sobre interação universidade-empresa, e a partir dessas reuniões, e dentro do prazo previsto, que era de 60 dias, nós elaboramos um documento, chamado Documento Final, elaborado pelo Grupo de Trabalho instituído pela direção do IPRJ, o ERJ, por meio da Portaria 45 de 2022. Nesse documento, vários considerandos, como vocês podem ver, falando sobre as características internas do IPRJ, sobre as demandas da nossa região. Nós temos aqui, nessa parte do meio aqui, considerando os potenciais de desenvolvimento local e regional nas áreas de bioeconomia, agricultura, turismo, indústria de transformação e tecnologia da informação, entre outras. Apresentamos, então, o objetivo geral, que a gente já anteriormente aqui essa própria gravação nós já apresentamos, e os objetivos específicos. Além dos objetivos específicos, as metas do Hub, as estratégias a serem adotadas e as parcerias estratégicas que já vêm sendo estabelecidas, já vêm sendo procuradas, para que a gente tenha, então, a condição de implementação. Esse documento foi elaborado e finalizado no dia 10 de janeiro e foi encaminhado em seguida por e-mail para todos os profissionais e alunos do IPRJ. E aqui a gente entra no campo de objetivos específicos. A gente já falou sobre alguns aspectos, vou reiterar, reforçando, destacando. E aí o principal deles, a gente entende que o Hub pode desenvolver um ambiente e estimular práticas que contribuam para o desenvolvimento de uma cultura de promoção do empreendedorismo e inovação, onde cada agente participante, professores, professoras, técnicos, técnicas, administrativos, administrativas, alunos e alunas, tenham consciência das contribuições que podem oferecer e as efetivem visando estimular o surgimento de novos negócios, a prestação de serviços e a elaboração e implementação de projetos que aproveitem ao máximo o potencial existente. Como falei anteriormente, nós já realizamos muito ao longo dos mais de 30 anos de existência do IPRJ. E sabemos que podemos fazer cada vez mais. E o Hub é mais um elemento na construção desse ambiente favorável. Estimular o surgimento de startups no IPRJ, promover interações, debates, trocas, o que a gente chama de construção colaborativa, atrair recursos de diversas fontes, de diversas naturezas, para o desenvolvimento tecnológico e inovador no IPRJ e fomentar o surgimento de novos projetos para a própria incubadora. E o primeiro item, estimular a inovação e a implementação de novas ideias, propostas e projetos no IPRJ que agreguem valor e sejam fonte de inspiração para novas possibilidades relacionadas a produtos, processos e serviços que sejam úteis às organizações. Como metas, e isso que a gente está falando agora consta do documento base. Estruturar um conselho gestor do Hub de inovação com o público interno, realizar periodicamente análise e diagnóstico de potencialidades, demandas e carências de Nova Friburgo e região, em especial do ponto de vista econômico e social, abrir chamadas semestrais para apresentação de projetos, estruturar serviços que auxiliem empreendedores e inovadores que busquem por ajuda, realizar eventos voltados à identificação de ideias com potencial inovador, fazer com que o Hub se constitua no curto, no médio e no longo prazo como um ambiente atrativo para que cada vez mais empresas e outras instituições busquem parcerias para soluções inovadoras, apresentar propostas de criação de startups em articulação com a incubadora de empresas, buscar a formalização de parcerias com laboratórios da universidade. Agora, fundamental, não criar mais burocracias nos processos já estabelecidos entre docentes, UDTs e novo ERJ. A gente sabe que há vários docentes
vários profissionais que já vêm com essas parcerias estabelecidas ao longo do tempo, que isso continue gerando resultados, gerando oportunidades, e a gente se coloca à disposição como hub. Sempre que houver a necessidade, a gente estará em apoio, estará em auxílio, mas sem criar mais burocracia, que a gente sabe já existem processos burocráticos demais. Parcerias internas estratégicas, pensando aqui no nosso ambiente interno. A direção do IPRJ-UERJ, que entendeu a importância do hub, tanto que criou a portaria e vem estimulando a implementação a partir desse diálogo com os vários segmentos. Professores, técnicos e alunos são a razão de ser da nossa instituição. O Departamento de Inovação da UERJ, conversamos com a professora Mari Nilza, que tem uma vasta experiência na área de gestão da inovação, e a partir desse diálogo ela também visualiza a importância do hub e sinalizou que a incubadora pode se constituir como gestora do hub, e nós já temos uma incubadora criada, aliás, a primeira incubadora de empresas de base tecnológica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mesmo do interior do Estado, em 14 de março de 1995. Portanto, hoje nós estamos gravando essa apresentação 28 anos após a instalação da primeira empresa na incubadora. E muitas empresas foram incubadas ao longo desse período, mais de 2 dezenas. Muitos profissionais continuam atuando no segmento até hoje, alguns deles até como próprios gestores de interação universidade-empresa, e sabemos que, nesse momento, a implementação do hub pode se tornar um elemento central para um upgrade das ações voltadas ao que a gente chama hoje, modernamente, de estímulo à hélice quádrupla. Governo, universidade, iniciativa privada e sociedade civil organizada. Há alguns anos se falava muito em Triple Helix, que era uma contribuição do professor Henrique Skovitz. Inclusive, tive a oportunidade de conhecê-lo por ocasião do mestrado na COP na área de inovação. E a gente vê hoje que isso se amplia com o envolvimento da sociedade civil organizada. Departamentos acadêmicos são fundamentais para que o hub tenha sua efetividade, laboratórios científicos e tecnológicos. A Serra Júnior Engenharia, que teve agora, há pouco tempo, 20 anos de existência comemorados, já está agora prestes a comemorar seus 21 anos, incluindo o Serra Júnior, o laboratório de automação com recursos da FAPERJ. Finalizamos a aquisição do último item na última semana, né, Vinícius? E dentro de poucos dias aí teremos novidades em relação a esse laboratório. A Coordenadoria de Apoio Operacional, que é a nossa Prefeitura do Campus, que tem uma equipe que realiza um trabalho fantástico há muito tempo. A Comissão de Espaço Físico, profissionais abnegados voltados à organização dos espaços físicos internos da nossa instituição, e outras que forem identificadas como necessárias. Como falamos, não é algo pronto, finalizado. O hub é uma construção que se inicia agora e vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Mas não pensamos só internamente. É fundamental que a gente se articule também externamente, tanto com a Agência de Inovação do Instituto de Saúde de Nova Friburgo, com a Associação Comercial, Industrial e Agrícola, a CIANF, também daqui da cidade, a Associação das Colônias de Nova Friburgo. Dentro de pouco mais de um ano, nós teremos a comemoração dos 200 anos da vinda da colônia, na verdade, da vinda dos alemães que se constituíram e contribuem até hoje para o desenvolvimento econômico da cidade, tendo um papel fundamental no desenvolvimento industrial de Nova Friburgo. A APAI, que realiza um trabalho de excelência, uma das melhores APAIs do país, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. O Cefet, tivemos uma parceria com o Cefet por ocasião da vinda do caminhão da IBM, o Hackathon Makerspace, pretendemos reeditar essas parcerias, inclusive a Liga Nova Friburgo Júnior já é uma parceria envolvendo a empresa júnior do Cefet, a empresa júnior da UERJ, enfim, instituições muito importantes. O Conselho de Jovens Empresários da CIANF, o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Nova Friburgo, eu tenho a honra de presidi-lo até o final desse ano. O Loyola participa também como membro representante do nosso IPRJ. O SEBRAE, que tem sido parceiro a todo o tempo de todas as iniciativas voltadas ao desenvolvimento empreendedor, ao apoio às micro e pequenas empresas. O SENAC, o SENAI e também o SENAT, que vai inaugurar novas instalações atrás da Fábrica AGA dentro de poucas semanas e já se colocou à disposição para se tornar parceiro desse movimento. E a Subsecretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Então, a gente vê aqui parcerias internas estratégicas e parcerias externas estratégicas, que são fundamentais para o bom funcionamento, para a implementação do hub.
E para que a gente possa instalar o hub, inicialmente a gente não vai precisar de novas estruturas. Nós vamos utilizar a infraestrutura atualmente disponível na incubadora, que tem esses equipamentos, vamos aproveitar os profissionais atualmente disponíveis e que atuam na incubadora, que somos eu e a Raquel, e à medida em que o hub for implementado e desenvolvendo as suas atividades, poderemos pensar na alocação de cargas horárias específicas, de estágios, enfim, outras possibilidades. Mas a fase inicial vai começar com o que nós já temos em casa e vamos começar, a partir daí, potencializar os resultados. Para que a gente pudesse realizar essa estruturação, nós nos baseamos em algumas leis, 2 leis federais, uma lei estadual e uma lei complementar municipal. A municipal que instituiu o Código Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Nova Friburgo, que nós precisamos fazer com que seja cada vez mais conhecido. A exemplo do que já é hoje, por exemplo, a lei federal, que dispõe sobre incentivos à inovação e pesquisa científica, voltadas ao ambiente produtivo, a Lei Federal 11.196, que institui regime especial de tributação para a plataforma de exportação de serviços, e a Lei Estadual 9.809, que instituiu o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro, que é do ano passado. Então, essas foram algumas das referências, algumas das bases legais que nós utilizamos para a estruturação do nosso documento base do GT, produzido, na verdade, pelo GT, voltado ao Hub de Inovação. E a gente finaliza, agora, reta final da apresentação, com 3 reflexões. Uma do Peter Drucker, que é um dos principais teóricos da gestão a nível mundial, que disse certa vez que todas as inovações eficazes são surpreendentemente simples. Na verdade, o maior elogio que uma inovação pode receber é haver quem diga: isso é óbvio, por que eu não pensei nisso antes? Quantas possibilidades podem surgir a partir da implantação de um hub de inovação, em que nós vamos detectar demandas e apresentar nossos potenciais de solução dessas demandas. Muitas coisas simples, talvez não sejam nem tão complexas. Steve Jobs, fundador da Apple, disse que a inovação distingue um líder de um seguidor. E, historicamente, nós criamos a incubadora, nós estimulamos a criação da empresa Júnior, nós desenvolvemos vários projetos inovadores ao longo da história do IPRJ. O nosso DNA, ele apresenta essa integração universidade, empresa, governo, desde os idos de 1989, quando o antigo IPRJ foi criado, passando pela incorporação do IPRJ pela UERJ em 1993, pela criação do mestrado e da incubadora, do mestrado e doutorado em modelagem computacional e da incubadora em 95, e todas as outras criações de cursos de graduação, de mestrado, de laboratórios, e graças a uma equipe de excelente qualidade que se esmerou ao longo do tempo para poder criar a instituição como ela tem hoje o seu perfil e a sua importância. E o Peter Drucker, voltando, ele disse certa vez que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Então, se nós entendemos que a nossa instituição tem um potencial gigantesco e já ofereceu e pode oferecer cada vez mais contribuições, que tal criarmos juntos esse futuro, contribuindo através de um hub de inovação para uma integração maior dos diversos atores que compõem o ecossistema local de inovação. Essa, então, é a nossa proposta de criação do hub de inovação do Instituto Politécnico da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e a gente agradece muito a atenção que vocês nos concederam nesse momento e reforçamos a importância desse passo para que a gente consolide internamente os diversos projetos para que o IPRJ, o ERJ, se constitua como um elemento central do desenvolvimento econômico, tecnológico, inovador de Nova Friburgo e região centro-norte fluminense, e que já tem sido feito. Eu costumo falar que a UERJ tem uma capacidade de derramamento pela formação, pela qualidade dos seus projetos, dos seus profissionais, dos seus alunos, dos nossos alunos. Isso impacta muito positivamente a nossa região, e que o hub seja o elemento da transição para essa nova fase, esse novo tempo, resultados cada vez mais relevantes para a nossa sociedade.